Olá, graças e paz. Hoje chegamos na nossa quarta e última aula do nosso curso de Capelania Cristã e hoje o tema é Evangelização, Aconselhamento e Esperança, o Ministério da Palavra e do Cuidado na Capelania Cristã. Bom, ao longo desse curso nós aprendemos que a capelania é um ministério fundamentado no caráter de Deus e que o capelão ele precisa desenvolver uma vida espiritual madura e que seu trabalho exige tanto preparo técnico como também ética e sensibilidade. Nós agora chegamos na nossa última aula, talvez a mais delicada de todas, que é como falar de Jesus para as pessoas que estão sofrendo. E essa pergunta, ela exige muito discernimento. O capelão cristão, ele não esconde a sua fé. Pelo contrário, sua esperança está firmada em Cristo. Entretanto, ele compreende também que o sofrimento não é um momento para discursos longos, debates doutrinários ou até mesmo tentativas de convencer alguém pela força. A missão do capelão é testemunhar do Evangelho de maneira fiel, respeitosa e principalmente amorosa. Jesus nunca separou verdade e graça. João escreve no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." Graça sem verdade torna-se sentimentalismo. Verdade sem graça transforma-se em dureza. O ministério da capelania procura unir as duas coisas. Então vem a primeira pergunta. A gente precisa primeiro entender o que é evangelizar. Porque muitas pessoas imaginam evangelização apenas como uma pregação pública. Entretanto, evangelizar significa anunciar boas notícias, as boas notícias de Deus em Cristo. A palavra evangelho significa exatamente isso, boa notícia. A maior notícia da história é que Deus, ele ama a humanidade, ele reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo e oferece perdão, esperança e vida eterna. Na capelania, essa mensagem ela precisa ser comunicada com muita sabedoria, discernimento e cuidado. O sofrimento nunca pode e nunca deve ser usado como uma oportunidade para manipular emocionalmente uma pessoa. A dor de uma pessoa ela não pode ser explorada, ela deve ser acolhida. Esse é o primeiro ponto. Quero também lembrar que Jesus é o nosso modelo de evangelização. Ele é a nossa referência. Observe como Jesus ele tratava as pessoas que eram diferentes. Se você olha, por exemplo, João 3, o encontro que ele tem com Nicodemos. Jesus ele apresenta para aquele homem que era um mestre, que era um teólogo, verdades espirituais profundas até, né? Nicodemos ele era um mestre da lei, então ele possuía o preparo para aquela conversa. Mas se você olhar em João capítulo 4, a mulher samaritana, por exemplo, Jesus começa o diálogo, a conversa, falando sobre a água do poço que ela foi pegar. Depois ele troca o assunto da água para o assunto da sede. Somente mais tarde que ele vai se revelar como Messias. Ele partiu do quê? Da realidade daquela mulher, do contexto vivencial daquela mulher. Quando você olha para Marta e Maria em João capítulo 11, antes de Jesus ensinar sobre a ressurreição, Jesus chorou. E isso é extraordinário. O Filho de Deus ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Mesmo assim, ele se permitiu compartilhar a dor. Ele experimentou a dor para depois anunciar esperança. No texto, essa sequência é muito importante. E na capelania também. Por quê? Porque primeiro nós acolhemos, depois nós anunciamos. E por que isso? Existe um tempo certo para se falar. Eclesiastes 3 afirma que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo para falar, existe tempo para permanecer em silêncio. Então, imagina uma mãe que acabou de perder um filho,
Talvez aquele momento não seja apropriado para um discurso, para uma explicação teológica. O importante ali é segurar na mão daquela mãe, é chorar com ela, é orar brevemente, é estar ao lado, porque a presença sempre é capaz de preparar o coração para a palavra posteriormente. Em relação ao aconselhamento bíblico, a gente precisa também entender que o aconselhamento ele não serve para oferecer opiniões pessoais. O aconselhamento é uma ferramenta que serve para iluminar a realidade da pessoa à luz das Escrituras. E o aconselhamento bíblico ele exige 3 atitudes. A primeira, escutar. Quem aconselha sem ouvir provavelmente responderá perguntas que ninguém fez. Jesus ele fazia perguntas do tipo: o que queres que eu te faça? Por que você está chorando? Você quer ser curado? Então o aconselhamento ele começa pela escuta. A escuta ela vai te dar o mapa, vai te mostrar a realidade, onde aquela pessoa está. E a partir dali você pode trabalhar com ela. O segundo aspecto do aconselhamento bíblico é o discernimento. Nem todo sofrimento possui a mesma origem. Algumas pessoas elas precisam de consolo, outras vão precisar de arrependimento, outras vão precisar de esperança, outras precisam apenas serem ouvidas. Por isso o capelão ele precisa constantemente da direção do Espírito Santo. Então é ouvir, discernir, para poder exercer o terceiro ponto, que é aplicar a palavra. Depois de compreender a situação, o capelão apresenta o princípio bíblico adequado para aquela situação. Nunca deve utilizar a Bíblia como arma, nunca utilizar versículos para condenar, porque a palavra na capelania e no aconselhamento ele é um instrumento de cura e não de produzir feridas ou morte. E talvez a maior contribuição que a capelania cristã possa oferecer para a vida de alguém é a esperança. Nós vivemos numa sociedade profundamente cansada, adoecida. Muitos perderam o emprego, a saúde, o casamento, familiares. Muitas pessoas já perderam o sentido da vida. E a esperança cristã ela não pode ignorar essas perdas. A esperança cristã ela afirma que nada disso possui a palavra final. Porque Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Essa esperança, a esperança de que Deus tem o controle da história e que Ele dará um final diferente para a história, não vai eliminar imediatamente a dor das pessoas, mas vai impedir que elas sejam destruídas. E isso é de suma importância. No trabalho do aconselhamento cristão, há necessidade de também falar sobre a morte. E poucos assuntos assustam tanto quanto a morte. Entretanto, o capelão ele não pode fugir desse tema. A Bíblia ela trata a morte com realismo. Ela reconhece a sua tristeza. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, mas também anuncia a derrota definitiva, que a morte ela não prevalecerá para sempre. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus afirma que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a esperança cristã ela não repousa na morte. A esperança cristã ela repousa na ressurreição. E essa esperança ela permite cuidar dos enlutados, sem oferecer falsas promessas. O capelão ele não diz não chore, mas ele diz você pode chorar, mas você não está sem esperanças nessa vida. Logicamente que a gente vai lidar também com os questionamentos acerca de Deus. E talvez uma das perguntas mais frequentes no aconselhamento, no trabalho do capelão, seja: por que Deus permitiu isso? Essa é uma pergunta que você irá ouvir muitas vezes na sua vida e no seu trabalho enquanto capelão.
E essa pergunta, ela também é uma pergunta que aparece inúmeras vezes na Bíblia. Jó perguntou, Jeremias perguntou, Abacuque perguntou, os salmistas perguntaram, até Jesus na cruz, citando o Salmo 22, ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? E isso vai nos ensinar algo importante. Fazer perguntas, ter questionamentos não significa falta de fé. Na verdade, expressa uma fé que continua buscando a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. O capelão ele não precisa responder todas as perguntas. Ele pode simplesmente dizer: não compreendo completamente o motivo do seu sofrimento, mas creio que Deus continua presente, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. É importante também entendermos os nossos limites enquanto ministros, né? Enquanto capelão. Um capelão ele precisa reconhecer seus limites. O capelão ele não é um substituto de médico, nem de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de assistente social, advogado. Não. O papel do capelão é espiritual. Quando ele identificar situações que precisam de atendimento especializado, ele precisa realizar um encaminhamento adequado. Isso demonstra responsabilidade, não fraqueza. É importante entender que a gente desenvolve um trabalho interdisciplinar. A capelania moderna, ela trabalha em parceria, tá? Então, vou voltar a trazer uma memória novamente. Imagine um paciente hospitalizado, o médico está ali para tratar a doença, um enfermeiro cuida da assistência diária, o fisioterapeuta ele auxilia na recuperação, o nutricionista acompanha na alimentação, o psicólogo trabalha as emoções, o assistente social orienta a família e o capelão ele cuida do quê? Da dimensão espiritual daquela pessoa. Então todos trabalham pelo mesmo objetivo, que é o cuidado integral daquela pessoa, ok? Quero ressaltar um pouquinho, né, sobre o cuidado do capelão. Eu falei do autocuidado do capelão, falei em uma das aulas, mas quero relembrar isso sempre com a frase: quem cuida precisa ser cuidado. E essa talvez é uma das lições mais esquecidas, né? Após muitos atendimentos difíceis, o capelão ele pode desenvolver exaustão, fadiga, desânimo, frieza espiritual. Por isso ele vai precisar cultivar na sua caminhada uma vida de oração, de descanso, uma vida com a sua família, uma vida em uma convivência com a igreja, com as suas amizades. Ele precisa ser supervisionado ministerialmente. Ele precisa ter o tempo de lazer, de descanso. Lembre-se que Jesus sempre, frequentemente, ele se retirava para descansar e para orar. E o descanso também é um ato de obediência e de culto a Deus. Nunca esqueça disso. E por fim, acho que uma das bases do trabalho do capelão é viver uma vida onde permanecemos dependentes do Espírito Santo. Nenhum curso, guarde bem isso, nenhum curso pode preparar completamente um capelão. Cada pessoa que você vai atender, ela é única. Cada história será diferente uma da outra. Cada sofrimento vai ter suas particularidades. Por isso, o maior recurso de um capelão continua sendo a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem consola, quem convence, quem orienta, quem fortalece e quem transforma. O capelão apenas ele coopera com aquilo que Deus já está realizando na vida das pessoas. Então, imagine você diante de um paciente numa fase terminal ali e de repente ele pergunta para você: você acha que Deus ainda me ama? E existiria muitas respostas teológicas possíveis para isso. Mas talvez a mais importante seria abrir as Escrituras em Romanos 8, 38 e 39 e dizer: nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E depois disso, ficar ao lado daquela pessoa. Porque às vezes a presença silenciosa, ela vai comunicar muito mais o Evangelho de forma muito mais profunda do que um discurso ou do que as muitas palavras, ok? Com isso a gente está chegando à conclusão desse curso.
esse módulo aqui. Ele é um curso à parte, mas ele também é um módulo dentro do TFM, que é o Treinamento de Formação Ministerial. Então a gente chegou ao final desse curso sobre capelania e aprendemos, né, nessa nossa jornada, que capelania não é simplesmente uma atividade religiosa, mas é uma expressão concreta do amor de Deus. É o encontro entre a verdade do Evangelho e a dor humana. Nós vimos também que o capelão ele é chamado a refletir o caráter de Cristo, cultivando humildade, compaixão, equilíbrio emocional e ética. Aprendemos também que a prática da capelania ela exige preparo, respeito às instituições e a cooperação, né, com os outros profissionais. Por fim, nós entendemos que a esperança cristã é o coração desse ministério. O capelão ele não promete ausência de sofrimentos, mas ele anuncia a presença fiel de Deus em meio à dor e aponta para a esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. O objetivo final da capelania, gente, não é fazer com que as pessoas admirem o capelão, não é fazer com que você seja admirado, mas que através do cuidado que você oferece, essas pessoas elas possam enxergar a bondade, o cuidado de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E essa passagem, ela resume, em essência, né, o trabalho da capelania cristã. Somos consolados por Deus para nos tornarmos instrumentos de consolação na vida de outras pessoas. Que esse curso possa ter não somente te capacitado, te orientado, te instruído, mas também possa ter sido abençoador em sua vida. Que, logicamente, juntamente com esse curso, você tem nosso material em PDF e alguns também desfrutam das aulas práticas dentro desse módulo, desse curso de capelania. Que Deus abençoe, que você possa exercer um ministério e um trabalho para a glória de Deus. Deus abençoe em Cristo e um forte abraço a todos.